Histórias assombradas. Cliente possuído, entre aspas, no meio da loja. Oi, Ana. Oi, assombrados. Primeiramente, é um prazer enorme poder mandar um relato para você. Sou inscrita no canal desde 2013 e este é o meu primeiro relato. 2014, eu acho, né? E este é meu primeiro relato. Sempre que surge oportunidade, falo sobre o canal para quem quer que seja. Enfim, me chamo Fulana, tenho 21 anos, moro em Goiânia. Este relato que contarei é a única coisa mais assombrada que já me aconteceu. Graças a Deus, ou infelizmente, não sei. Amo esse mundo paranormal desde que me entendo por gente e sempre quis que algo me acontecesse. Eu já tive paralisia do sono, já senti alguém me empurrando quando não tinha ninguém perto de mim, mas não cheguei a ficar com medo e sim curiosa. Mas quando isso, que vou contar, aconteceu, me gelou até a alma. Quero dizer que respeito todas as religiões, mas nunca me aprofundei em nenhuma. Então eu não conheço os termos corretos para descrever o que aconteceu comigo. Então me desculpem se escrevi algo errado. Não vou citar nomes, ok. Eu trabalhava como vendedora numa loja que fica dentro da rodoviária de Goiânia. Já tinha quase um ano na empresa e tudo sempre correu bem. Como a loja é dentro da rodoviária, sempre tem grande movimentação de pessoas e sempre pessoas bem estranhas. Pessoas com malas e caixas e muitas vezes deixavam as malas pelos cantos da loja para poder olhar os produtos vendidos lá. Enfim, deu para ter uma ideia, né? A gente sempre lidou com todo tipo de cliente. Eu trabalhava até as 8h30 da noite todos os dias e no dia do acontecido estávamos eu e mais uma vendedora. Os donos da loja, um homem e uma mulher, e um auditor, que é um funcionário da rodoviária que anota as vendas do caixa da loja. Já era por volta de 8 da noite e fecharíamos 8h30. Já estávamos na expectativa de ir embora. Não tinha nenhum cliente na loja e estávamos conversando, ouvindo música, tudo tranquilo. A rodoviária é bem barulhenta. O ar-condicionado da loja é barulhento e tinha música tocando dentro e fora da loja, então tinha bastante ruído. Lembrem-se disso. Até que entra um rapaz. Vou chamá-lo de Baiano, mas na verdade nem eu sei o nome dele. Bem magro, muito magro mesmo, usando calça jeans feminina bem colada no corpo, evidenciando a sua magreza. Usava uma blusa tipo cropped, com a barriga toda de fora. Ele usava chinelo, seus pés estavam bem sujos, o cabelo era vermelho e tinha uma franja grande cobrindo um lado do rosto. Estava com uma bolsa bem surrada e óculos escuros, bem 8 horas da noite, em plena 8 horas da noite, né? Em plenas 8 horas da noite, dentro da rodoviária de óculos escuros. Beleza, só fui reparar nele por completo depois. Bom, ele entrou na loja e eu fui atendê-lo. Em seguida, entrou uma moça e minha amiga foi atender. Enquanto atendia ele, percebi que seu rosto era quase cadavérico de tão magro. Os ossos da maçã do rosto eram bem ressaltados. Dei boa noite, atendi normalmente e ele me pediu para testar alguns produtos nele, tipo base, pó. Eu pedi para que ele tirasse os óculos, ele tirou e colocou a bolsa no chão. Nessa hora, percebi que ele era muito mais alto que eu, tanto que tive que ficar na ponta dos pés. Comecei a passar a base no rosto dele e ele não parava quieto. Ele ficava virando o rosto e mexendo o cabelo e tentando passar a base e ele agoniado, eu tentando passar a base e ele agoniado. Durante esse tempo, ele disse que estava esperando o horário do ônibus dele, que ia de volta para o Tocantins e que não conhecia nada de maquiagem. Nunca tinha usado e disse que era quase uma índia. Falou também que tinha ficado 15 dias em Goiânia com o marido dele, sem a esposa do marido saber. Eu só falava aham, e dava um sorrisinho de canto de boca.
eu não me senti bem perto dele. Logo eu, né, que me dou bem com todos os clientes e sempre converso e descontraio bastante. Eu continuava tentando passar a base no rosto dele, por fim ele disse que não queria mais. Eu já estava agoniada. Nisso já era umas 8h10 da noite. Até que do nada ele começou a passar mal. Tipo, do nada mesmo. Fez como se fosse desmaiar. Segurou em mim, nos meus braços. Eu segurei, ele se jogando para trás, mas não parecia natural, sabe? Parecia uma encenação. Nessa hora, os donos da loja, minha amiga que estava atendendo uma cliente e o menino da auditoria, estavam todos de olhos arregalados. Eu, boba, pensei, logo agora, quase na hora de ir embora, eu vou ter que chamar bombeiro do shopping para socorrer essa pessoa. Quando o rapaz, ele tinha uma voz bem afeminada, como um homem forçando para fazer voz fina. Enquanto encenava esse desmaio, ele pedia para se sentar. Gente, ajeita os óculos, Ana. Enquanto ele parece que encenava esse desmaio, ele pedia para se sentar. E como na loja tínhamos um banquinho daqueles de madeira bem baixinho que ficava atrás do caixa para nós vendedoras nos sentarmos, a minha patroa que estava no caixa puxou esse banquinho para mais perto e foi guiando ele para se sentar. O tempo todo ele falava coisas como: "Ai, moça, eu tô passando mal. Eu preciso sentar. Pega água para mim. Eu vou desmaiar." Imagine ele falando isso, mas bem afeminado. Sentei ele no banquinho e ele ficou debruçado sobre as pernas, tampando o rosto. Eu olhava para minha amiga, não sabia se eu ria ou se eu chorava. Peguei água da minha garrafa, dei para ele. Então eu disse: "Aqui a água, bebe que você melhora." Falei isso umas 3 vezes e nada dele levantar o corpo e o rosto. Tava lá, encolhido. Quando de repente ele levanta a cabeça lentamente, mas muito lentamente mesmo. Olha para mim bem nos meus olhos e o que eu vou dizer agora é o que eu, minha amiga e o rapaz da auditoria nos lembramos, porque só eu não lembrava de tudo. E depois do ocorrido nós conversamos e lembramos. Como eu disse, ele falava com uma voz afeminada. E quando ele levantou a cabeça e disse isso, sua voz estava grave e rouca. Como quem fumou a vida toda, sabe aquela voz? Agora o rapaz falando. O rapaz disse o seguinte: "Para eu melhorar, só se for uma pinga, né, minha filha?" E bebeu um gole de água. Esse aqui vai passar por muita coisa ainda. Ele ia roubar uma carteira hoje, mas nem isso eu deixei. Ele vai comer o pão que o diabo amassou. Vai passar 3 dias rodado aqui nessa rodoviária sem ter o que comer. E não vai conseguir ir embora. Ele fez um trabalho muito ruim para alguém, para matar alguém. Ele me prometeu muita coisa e não cumpriu. E agora ele vai pagar. Quando ele acordar, ele não vai se lembrar de nada, mas você dá o recado a ele, viu, minha filha? Ele vai lembrar de mim, baianinho." Nessa hora, ele desmaiou, quase caindo do banquinho. Ana, eu não sei como passou tão rápido. Na minha mente, tinha assim passado uns 5 minutos no máximo, mas já era 8h40. Meu patrão já tinha fechado a loja e estava chamando a segurança da rodoviária. Chamando um segurança da rodoviária. No momento que ele estava falando isso tudo, ele estava me olhando nos olhos. Eu estava toda arrepiada. Foi tão estranho que, como eu falei, lá é um ambiente bem barulhento, mas na hora eu não ouvi mais nada. Parecia que o mundo estava em silêncio e só ele falava. Conversando depois com a minha amiga sobre isso, ela também disse que não ouviu mais nada. Tudo em volta parece que ficou mudo. A outra cliente, coitada, saiu da loja que eu nem vi. O rapaz estava lá, ainda no banquinho, quando do nada ele levanta rapidamente, pega sua bolsa e óculos e solta um: "Ai, moça, eu vou embora." Com aquela voz afeminada de quando chegou. Eu não tinha reação, eu não estava entendendo nada.
Ficamos conversando entre nós depois que ele saiu. Foi onde cada um disse o que viu do seu ponto de vista e relembramos tudo o que ele falou. Como a loja já tinha fechado, arrumamos tudo e fomos embora. No dia seguinte, vimos ele passando correndo na porta da loja, descalço e sem a bolsa que ele usava. O vimos 3 dias seguidos. Parecia desnorteado e bem mais sujo. 4 dias depois do ocorrido na loja, eu estava indo embora à noite. Tinha chovido muito no dia e a praça em frente à rodoviária está em reforma, então tinha muita lama. Eu pego ônibus nessa praça, então tinha que passar por lá. Foi quando o vi, no meio de uma poça grande de lama, descalço, totalmente sujo de lama. Ele estava com um short e tinha feito um saco de lixo como blusa, sabe? Fez o buraco dos braços, o da cabeça no saco. Ele tinha moedas nas mãos e balançava como quem pede esmolas. Quando passei perto e o reconheci, ele me olhou e disse: "Moça, me dá 5 centavos, não vai te fazer falta." Ana do céu, eu nunca corri tanto. Eu não sei o que me deu. Alguma coisa me disse corre e eu corri. Eu fui parar no ponto que tem antes da praça, bem mais para cima, e nem olhei para trás. Depois disso, nunca mais o vimos. E foi isso que aconteceu. Contei bem detalhado porque eu sei que tem muita gente que gosta de relatos com bastante detalhes. Desculpe se ficou longo demais, mas agora, Ana, me dê a sua opinião e, assombrados, comentem o que vocês acham que foi isso que eu vivi. Muito obrigada por ler, você é a melhor contadora de histórias do mundo. Imagina, muito obrigada. Então, aconteceu o que aconteceu. O cara tá pagando, colhendo o que plantou. A entidade baixou ali e tava a fula da vida, né? O cara já fez a coisa ruim, a entidade já sabia, né? Já falou, ó, isso aqui tem consequência. Para ajudar, fora a consequência do trabalho ruim que o cara fez pros outros, ele ainda não cumpriu o combinado com a entidade. Vai se ferrar dobrado, filho. E a entidade avisou, colhendo o que plantou. É isso. E aí eu fico pensando, tanta gente que a gente vê por aí e não sabe a história. Vá saber o que aconteceu, vai saber, não é? Olha, isso daí é para muita gente ficar esperto também, que vai mexer com o que não deve, né? Fazer coisa ruim. E não cumprir com o que prometeu. Se prometeu, filho, cumpre. Seja para quem for, não é? É isso aí. Vamos pro outro. Também de possessão, ó. Possessão no deserto de Uruni. Relato ao vivo? Tá tipo ao vivo, tudo bem, não tem problema, pode ser. Tipo ao vivo. Possessão no deserto de Uyuni. O que eu falei? Uyuni. Nós não fomos, né? Salar de Yuni. Não sei como falo. Yuni. Eu falo Yuni. Salar de Yuni. Salar, né? Yuni. Ai, nós não fomos neste. Mas o Yuni. Bom, vamos. Deserto de Yuni. Yuni, vou falar, tá? Olá, Ana, eu sou a fulana e gostaria de compartilhar a minha experiência com uma amiga que fomos fazer, né, a travessia do Chile para Bolívia no deserto do Atacama. Ana, eu sempre fui bem sensitiva. Eu sempre fui bem sensitiva. Sinto, não sei, a energia das pessoas, tenho muitos sonhos e experiência com o sobrenatural. Porém, sou uma pessoa muito próxima a Deus e sempre peço a proteção dele. E nessa viagem que fiz com a minha amiga não foi diferente. Estávamos planejando essa viagem desde janeiro. Eu a conheci há 2 anos. Trabalhávamos no mesmo local, tínhamos uma amizade bem forte e confiável, pelo menos da minha parte.
Na semana da viagem, eu fui literalmente surpreendida com a minha demissão. Pois é, me senti muito mal, pois até hoje ninguém explica o motivo por que eu fui demitida de um lugar que era muito querida e trabalhava com amor. A minha amiga ficou muito abalada, a ponto de não ir trabalhar por 2 dias. Hoje em dia, já sei que a minha demissão foi algo feito. Coisa ruim mesmo, foi coisa feita. Bom, chegou o dia da viagem. Como a minha amiga era mais velha e bem organizada, eu deixei ela cuidar das coisas da viagem. Fomos para o aeroporto, felizes da vida. Quando chegamos lá, adivinha? Perdemos o voo. Minha amiga tinha visto errado o horário do voo. Logo ali, já comecei a sentir algo estranho. Mas tudo bem, vamos comprar outra passagem. Resumindo a história, chegamos no Atacama e a minha amiga não conseguia dormir. Até que chegou o dia da travessia, que íamos em um jipe com 6 pessoas. Dentro do jipe, conhecemos 4 franceses que só falavam inglês. E conversa vai, conversa vem, a minha amiga gritou comigo e pediu para eu calar a minha boca. Começou a ficar muito agressiva comigo. Ana, ela falava inglês, espanhol, francês, italiano, português. Ela tem conhecimento de todas essas línguas, mas ela não falava coisa com coisa. Tudo era contra mim. Ela falava coisas que me deixavam profundamente triste. Tentou me bater por diversas vezes. Nas paradas dos pontos turísticos, ela chorava muito, ela gritava, xingava. E o mais esquisito, ela falava que a mãe dela estava lá. Ana, a mãe dela já tinha morrido há mais de 9 anos. Foram 3 noites de tormento. Eu chorava muito. Sem internet, sem comunicação alguma, só me restava chorar e orar a Deus. Quando chegamos na Bolívia, um alívio. Liguei para a família dela, eu não sabia o que fazer. Eu liguei para minha família, que era religiosa, e a minha mãe foi buscar resposta para tudo aquilo. Enquanto isso, me tranquei no quarto com ela, pois estava decidida a expulsar o que estava nela. Fiz uma oração e ela ria da minha cara. Repetia as minhas palavras. Ela disse que ia dar um soco na minha cara se eu não a deixasse sair. Ana, eu não me aguentei. Eu peguei ela pelos cabelos e dei um golpe de judô nela. Nunca tinha feito isso, mas veio uma força tão grande em mim que eu decidi agir. Coloquei ela para dormir e pasme. Você deu o quê? Um mata-leão nela? Uma coisa assim para ela dormir com o golpe? Enfim, coloquei ela para dormir. Acabou a consciência da moça? Coloquei ela para dormir e pasmem. Nesse meio tempo, a minha mãe me manda uma mensagem falando para eu tomar muito cuidado e não relar a mão nela. Já era. Pois o demônio que estava nela era muito forte e poderia fazer algo pior comigo. Ana, naquele momento eu já tinha enfrentado aquele demônio, mas realmente eu não tive sucesso algum. Eu nunca mais esqueço daquele olhar com a pupila dilatada e aquele ódio no olhar dela. As pessoas falam que ela teve um surto psicótico, mas o problema era comigo, sabe? O troço queria me enfrentar e vir para cima de mim. Enfim, fui embora para o Brasil às pressas, pois meu psicológico estava muito abalado e ela ficou lá. Tive notícias que ela voltou e voltou a trabalhar. Me falaram que ela não lembra de nada do que se passou. Eu só sei que eu não me esqueço dos 3 dias de horror que passei com ela. Obrigada por ler o meu relato, sou grata ao seu canal, pois tenho a minha religião, mas informações que recebo através dos relatos, seja de qualquer denominação, me ajudam nos desafios sobrenaturais da vida. Grande beijo para você e sua linda família. Muito obrigada, um beijo para você. Então, mas e aí? Você nunca mais falou com a moça? Não teve mais nenhuma explicação? Tipo, ela realmente estava possuída por um demônio? Ela estava sendo obsediada, talvez pela mãe? Ou por algum outro espírito baixo e a mãe estava por perto, às vezes, para tentar ajudá-la? E ela estava assim, estourada
com você ou é porque você era a única pessoa que estava junto com ela o tempo todo? E aí sobrou para você, digamos assim. Gente, imagina você planejar toda uma viagem, não sei o que, tá você com a pessoa lá, a pessoa que até então era sua amiga, né? E a pessoa começa a fazer isso, meu Deus, que chato, que ruim, né? Deixa eu colocar aqui que eu li. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.